Olá, boa noite. Boa noite a todos. Hoje vou conversar sobre um tema muito polêmico, que é o aborto, o crime de aborto, com o pastor Jonatas Guzmão, que também é advogado e que já escreveu na pós-graduação dele sobre esse tema. Então eu imagino que vai ser uma conversa muito interessante. Já queríamos conversar sobre isso antes, mas por questões da agenda a gente só conseguiu programar para hoje essa conversa, esse diálogo. E eu acho que temos muito a aprender com a experiência do Dr. Jonatas Guzmão. Então vamos conversar sobre as questões conceituais, as espécies de aborto que existem. Vamos falar sobre o início da vida, um tema bastante polêmico que tem repercussão no direito. E vamos falar também do início da personalidade civil, né, jurídica do. Deixa eu acenar aqui para o pessoal. Vamos falar sobre o início da personalidade, da vida, as questões que envolvem o direito da mulher e vamos abordar a legislação brasileira. Sobre as questões também da notícia, vamos falar das notícias últimas que apareceu no cenário. E Dr. Jonathan já apareceu aqui com a solicitação. Vamos iniciar a transmissão. Olha lá. Oi. Olá, boa noite. Oi, tudo bom, Ricardo? Como é que vai? Tudo bem, tudo ótimo. Maravilha. Maravilha. Como é que tá o som aí? Tá Tá tudo entrando, jóia? eu já fui falando aqui para o pessoal mais ou menos como é que a gente vai conduzir, quais são assim, os falando que a gente tinha planejado para poder e tentar esclarecer, porque é uma questão muito polêmica, né? E que tem muita divergência das opiniões que tem para todos os lados. Então, eu espero que a gente possa esclarecer esse tema extremamente delicado. Ajudar aí de uma forma. Com certeza. E eu estava aqui apresentando. Bem polêmico, né? Deixa eu aumentar aqui o som um pouquinho para ver se eu escuto melhor. Vou ver aqui. Mídia. E eu estava aqui apresentando, antes, né, de chegar aqui, Dr. Jonatas Guzmão, pastor e advogado, e na pós-graduação escreveu sobre aborto, não foi? Foi. Após foi na área de bioética. E pensando já nesse tema do aborto. Né? Questão muito polêmica essa questão aí. Então, eu agradecer primeiro, né, a sua disponibilidade e é uma grande satisfação para mim aprender um pouquinho hoje com você e compartilhar com todas as pessoas esses conhecimentos. Vamos estar aprendendo junto aí, né? Vamos estar conversando aí, compartilhando, vendo aqui as pessoas participando e vamos estar juntos falando sobre essa questão aí, né? Vamos lá. Vamos lá, né? Você pode começar a fazer uma introdução falando sobre o conceito de aborto, as espécies, para a gente... Certo. O aborto, ele vem de uma palavra latina, aborire, que significa separar do lugar adequado, né? Separar do lugar adequado. E muitas das pessoas falam sobre a questão do aborto sem, na realidade, refletir os tipos de aborto, né? As pessoas falam muitas vezes que é contra ou a favor do aborto, mas muitas vezes não conseguem identificar os tipos de aborto. Então, é importante para a gente focar nesse momento entender um pouquinho sobre a classificação do aborto, né? O aborto pode ser o aborto normal, por uma questão patológica. Algumas pessoas não conseguem manter uma gravidez, uma gestação e acaba abortando. Então, tem questões patológicas, questões do próprio, né, que pode levar ao aborto.
Então, tem o aborto normal, tem o aborto acidental, que é em função de algum trauma, de algum acidente ou trauma que pode acontecer durante a gravidez, que também a lei Doutor não vai Jorge, se por favor. preocupar, não vai estar. Tá, tá travando um pouquinho, mas eu acho que é a internet aqui. Estou escutando, mas eu só vou mexer no modem aqui para ajustar, mas pode continuar falando. Só um minuto. Tá ok. Então, estou vendo aqui que já tem algumas pessoas, tem Paixão, tem José Maurício Brito, cunhado aí, ó. Doutora Jéssica Brito, Socorro Cavalcante, temos já algumas pessoas aqui, né, que estão na live. Aguardar o doutor Ricardo chegar aí para a gente dar continuidade. É mais uma alegria que vocês estejam aqui participando e podem também interagir, vai ser muito importante para a gente se tiver interação. Então, na classificação do aborto, a gente já falou do acidental, do aborto natural, tem o aborto eugênico. O aborto eugênico é este que é muito, muito condenado, porque tem como objetivo a melhoria da raça, né? Então, a criança que tenha uma deficiência, que nasça com alguma má formação, então, algumas culturas autorizam o aborto eugênico, né? É uma questão que a gente é extremamente complicada, né? Em saber que uma criança que vai nascer sem um braço, ou mesmo sem uma perna, ou sem um olho, ou com alguma outra deficiência, a pessoa ceife a vida dessa criança ainda no ventre. Então, tem a questão do aborto eugênico, e Hitler pregava muito essa questão, né, da melhoria da raça e tudo mais, então tem essa questão. Tem o aborto social econômico. O aborto social econômico é aquele que visa não a ação econômica dos pais. Então, a possibilidade de aborto em função da questão socioeconômica. A pessoa que já vive em situação de miséria, e aí a reflexão é essa. Não estou dizendo que eu concordo, mas a reflexão é essa. A pessoa já vive numa situação de miséria, engravida e com aquela criança, vai piorar a situação. Então, tem esses que advogam a possibilidade do aborto social e econômico. Tem o autoaborto, ou aborto consentido. Esse é penalizado, está lá no Código Penal, no artigo 124, né? Que é provocar em si mesmo, o verbete está lá, provocar em si mesmo, ou consentir que outrem provoque. Então, o aborto consentido, né? O autoaborto ou aborto consentido é condenado. O aborto provocado por terceiros. Tem ainda o aborto provocado por terceiros, aquele que a pessoa está na gestação e um terceiro, sem autorização da pessoa, comete uma prática abortiva, né? O aborto sentimental. Esse aborto é bem interessante, que há pouco tempo vimos aí, nestas semanas atrás aí, aquela criança de 10 anos que engravidou. O aborto sentimental ou humanitário é aquele mediante que é em função de um estupro. Tem o aborto também, que é quando a vida está em jogo, o aborto terapêutico. Estava tentando me lembrar aqui. O aborto terapêutico. Quando a vida da mulher grávida está em jogo, certo? Então, tem o aborto terapêutico. E aí, o código vai permitir esse aborto. E também a discussão, existe o aborto do anencefalo, aquela pessoa que não tem nenhuma condição de sobreviver após o parto. Então, a classificação do aborto ela é bem ampla, para que a gente possa focar
Eu acho que o nosso foco aqui vai ser falar do aborto eugênico, o socioeconômico, né? O autoaborto, e também a gente pode focar um pouquinho sobre essa questão do aborto terapêutico e o aborto sentimental. Acho que a gente poderia focar nessas questões aí. Não é isso? É bastante ampla a Eu acho que classificação ainda continua travando, né, Ricardo? Eu estou te ouvindo normalmente. Eu vou falando e você vai me dizer. Você que tá travando um pouquinho. Eu já ajustei lá o modem, eu imagino que já deve estar com. Mas, enfim, deixa eu fazer um comentário sobre a questão do aborto eugênico, porque, relacionando com o anencefalo, porque é decorrente de uma formação, né? Então, como se fosse buscar um aperfeiçoamento da raça. E você bem citou o Adolf Hitler, porque foi o momento histórico que a gente viu isso apoiado na ciência, né? Buscando progresso científico, e eram feitas experiências, né? E tinha todo o embasamento teórico do nazismo para isso. Está travando muito aí. Ricardo, doutor Ricardo, está travando bastante aí. Talvez seja interessante. Consegue melhorar a qualidade? Agora, vê se melhorou em 4G. Melhorou. Bom, então vamos lá. Você tinha citado o aborto eugênico, né? E justamente a busca do melhoramento da raça, né? A eugenia. E realmente existem várias culturas que fizeram esse tipo de situação. Às vezes, quando o bebê nascia com alguma malformação, matavam. Isso foi comum em Esparta, né? Tinha isso. Algumas tribos indígenas, até recentemente, já foi noticiado que continua tendo essa prática, e se questionava muito se isso seria correto de se fazer. Tem a questão cultural e tem a questão da vida como um direito fundamental indisponível, né? Agora, sobre o aspecto da eugenia, como eu tinha dito, eu acho que travou, então vou repetir. Durante o nazismo, havia as experiências que eram feitas com seres humanos, e então tinha toda uma doutrina sobre o signo do progresso científico e tecnológico, como se fosse uma busca de um melhoramento, justificasse algumas dessas atuações. E o interessante é que uma má formação do feto poderia levar a essa justificativa do aborto eugênico. E no caso da anencefalia, que é o caso dos bebês que não têm a formação do cérebro e por isso seria inviável, o STF tem uma decisão autorizando, nesse caso, a vida seria inviável, não se justificaria. Mas o que é interessante falar aqui, que seria uma espécie de aborto eugênico, né? Tanto que no voto do Marco Aurélio, ele comenta isso, e ele fala que eles não devem usar o termo eugênico justamente por estar carregado desse teor histórico reprovável, né? Mas justamente. E é interessante, ou seja, ele muda o termo em vez de enfrentar, porque na minha leitura, se a gente busca uma verdade, a gente não precisa fugir dos termos, a gente trabalha com as palavras e a justificativa é que vai ser plausível ou não, né? Então, se a vida realmente é inviável, se há a forma de se descobrir hoje com os equipamentos científicos de que aquela vida é inviável e os pais optam pela interrupção da gestação, aqui como eles falam, né, eles tratam como interrupção da gestação para tentar não usar nem a palavra aborto, né? Então, o uso dos termos é um ponto aí que já muitas vezes está carregado por uma doutrina que, em vez de se buscar uma solução menos dolorosa para todas as partes envolvidas, né? Verdade, é verdade.
é complicado, mas eu acho que o aborto do anencéfalo, né, que é realmente um tipo de aborto eugênico, mas digamos, os outros casos, digamos, uma pessoa que vai nascer com um braço a menos, ou então sem os movimentos, ou sem a visão, mas uma criança a mulher vai gestar uma criança por 9 meses, sabendo que logo após o parto, durante o parto, ou logo após o parto, essa criança não tem nenhuma viabilidade, que no caso do anencéfalo, que não tem cérebro, então é algo que é extremamente traumático, né? E aquilo ali é uma vida inviável, não é, né? Aquele ser vai vegetar durante alguns minutos. Então, é essa que é a diferença dos outros casos para o do anencéfalo, né? Que eles fazem uma exceção. Eles fizeram uma exceção. Sim, sim. Mas Perfeito, perfeita colocação. Então, aqui a gente já começa a entrar nos casos da legislação brasileira, né? Onde é permitido o aborto, né? Eu vejo aqui que a gente já está com 16 minutos, né? Então tem que contabilizar, porque tem 1 hora no total. Exato. Você quer falar sobre as hipóteses em que o aborto é permitido na legislação brasileira? Sim, lá na legislação, na jurisprudência, você já falou que o caso do anencéfalo, né? Na jurisprudência, mas na legislação, o aborto terapêutico ele é permitido. Ou seja, quando a vida da mulher está sob risco, ele tem um excludente de ilicitude. Ele tem um excludente de ilicitude, que é vida por vida. Ele pode estar encaixado aí numa legítima defesa, apesar de que legítima defesa é algo um pouco forçoso, porque aquela vida ela não tem o objetivo, ela não tem o dolo de causar mal à mãe, né? Ela não tem esse dolo. Então, a legítima defesa é quando você se protege daquele que vem para tirar a sua vida, mas é muito mais aplicado o estado de necessidade, né? O estado de necessidade, porque aquela mulher, ela corre o risco de morrer naquela gestação ou no parto. Então, a legislação vai excluir essa ilicitude em função disto, né? Então, tem essa questão do aborto terapêutico e também a legislação, ela autoriza, no caso do aborto sentimental, ou ético, ou humanitário, que é aqueles casos do estupro. E algumas pessoas, elas entram também tentando dizer que tem um excludente de ilicitude, mas aí não existe um excludente de ilicitude. O que pode ser trabalhado penalmente é na culpabilidade. Porque são dois valores importantes que a gente precisa entender. Na questão do aborto, nós temos que ver essa questão dos valores. Existe o valor, no caso do humanitário, existe aquele valor honra, existe o valor vida do feto. E toda vez no direito que tem agressão a valores, você deve ponderar, colocar numa balança para verificar qual é o valor mais importante. Se o valor honra ou o valor trauma, certo? Ou o valor trauma é tão importante de levar a consequência de você fragilizar o valor vida. Sim. Ou seja, a nossa legislação não permite que o agressor, o estuprador, seja morto. Esse foi o agressor. Né? Esse foi o agressor. Porém, permite que o feto, que aquela vida que se formou ali, seja morta.
Então, essa me parece a grande contradição, cara, que a gente vê nessa questão do aborto ético ou humanitário, né? Essa questão dos valores. O valor honra, o valor, porque vai causar um trauma. Vai causar um trauma muito grande naquela mulher que já está aquela criança por 9 meses. Mas é isso, se esse valor trauma for tão valorizado assim, por que quando a gente sofre um outro trauma de um assalto, nós não podemos matar o assaltante? Sim. Porque quando a gente sofre, quando alguém mata o meu familiar, eu não posso sair e matar o outro, passar alguns dias e ir lá e matar o cidadão que cometeu aquilo. Porque eu fui traumatizado. Sim. Eu vi a minha esposa, o meu esposo, meus filhos serem mortos por alguém. E eu não posso fazer a minha autodefesa. Eu tenho que procurar a justiça, para que a justiça possa tomar providência. Então, eu acho bastante contraditório essa possibilidade de que eximir de responsabilidade, de culpa, aquele que faz o autoaborto. Estou vendo aqui que a Ana Lúcia Nogueira está botando aqui, minha prima, né? Concordo com esse foco, é isso mesmo. Então, justamente, a gente tem que ver que o objetivo é vida. Mesmo que aquela pessoa, se aquele trauma for tão grande, for tão pesado, que aquele casal, aquela senhora, aquela mulher, aquela jovem, não tenha condição de criar aquele filho, que ela possa entregar para que seja adotado, para adoção. Mas o grande problema é o valor vida. Vida está acima. O nosso código, a nossa Constituição Federal, ele protege a vida. Oi, Andréia. Bom, Andréia também está aí, ó, nossa prima, Andréia. Seja bem-vinda. Então, a nossa Constituição, ela protege, a vida está acima de todos os valores. Entende? Eu sigo nessa linha. Não sei qual é a sua compreensão. Perfeito, exatamente. No direito, a gente sempre trabalha com os valores, né? Então, a gente precisa fazer uma ponderação. A gente olha, a gente chama de bem jurídico. Então, tem a questão da vida, tem a questão da honra, tem a dignidade sexual, né? Tem a liberdade sexual, que diante do estupro ela é violada e que há uma grande reprovabilidade. Agora, existem dois fatos. Um fato é o crime do estupro e o outro fato é o crime do aborto, que é conceituado como crime na legislação também, né? Então, são dois fatos distintos e conectados, porque a gravidez, no caso, foi consequência do crime de estupro, né? Agora, o grande risco que se tem é de se tratar o bebê, que vai ser o feto até então, como coisa, né? E no direito a gente trabalha muito com a ideia de coisa como bem, como patrimônio, né? Distinguindo da pessoa. Por exemplo, na época da escravidão, se tratava os escravos como coisa, né? Como um bem de propriedade de alguém. Então, o risco que existe é do embrião humano ser tratado como coisa. Isso do ponto de vista jurídico. Então, a gente entra agora na parte de início da vida, que eu acho fundamental para a gente poder tratar sobre a divergência científica que existe em torno disso, né? Porque, primeiro, tem a ideia de concepção, né, desde a fecundação, quando há um encontro do gameta masculino e feminino, eles se fundem, e a partir dali surge um novo código genético, né? Então seria a concepção, a partir daí. Tem a outra parte da... me ajude aqui agora, que essas questões de biologia, às vezes... O que acontece? Eu acho que o direito, ele quer entrar em todas as áreas. É interessante que nós
nós advogados, né, nós que somos operadores de direito, queremos entrar e acaba que há uma necessidade de entrarmos em várias áreas. Mas muitas vezes queremos entrar e conceituar. Isso que é o grande problema. Que ele vai dizer que a vida começa na nidação. No direito, né, vai dizer que a vida começa na nidação. Ou seja, quando o ovo ele se fixa na parede do útero. Isso. Então, para o direito, a vida começa ali. Mas quem define vida, quem vai estudar a vida, não é o direito. É a biologia, como você disse há pouco. E para a biologia, a vida começa na fecundação, não na nidação. É no momento da fecundação, da fusão. Ali você tem 46 cromossomos. Ali você tem uma vida humana. E a partir do momento que você identifica que começou a vida na fecundação, aquela vida a vida humana, deve ser protegida. E é um contrassenso, Ricardo, a gente vê o seguinte, hoje nós temos ONGs, temos instituições que defendem a tartaruga marinha, que defendem o ninho da tartaruga marinha e impedem que passe carros naquele ninho, né, sobre aqueles ovos. E temos o arara azul, temos o mico-leão dourado, temos várias ONGs que vão defender a vida de animais e deve ser defendida. A vida deve ser defendida. E outras pessoas querendo flexibilizar a defesa da vida. Isso que é incrível, porque o que diferencia o nosso questionamento é o que diferencia uma vida com 10 dias de formado para uma vida de 10 anos de formado. Inclusive, Greco, ele faz justamente essa pergunta no livro de Direito Penal dele. Ele fala, qual é a diferença de uma vida de 10 dias, aquele ser ainda informe, né? de um ser com 10 anos. E o pior de tudo agora é que na França eles estão querendo autorizar, ou já autorizaram agora recentemente, o aborto com 9 meses de idade. E apenas porque não viu o rosto daquela criança pode matar? Né? É porque ela não foi exteriorizada ainda. Somente depois da exteriorização que ela passa a ser sujeita de direitos e de proteção à vida. Então, isso a gente precisa focar e compreender que enquanto tem pessoas preocupadas tanto com plantas que estão em extinção, como animais em extinção, como é que nós não podemos estar defendendo a vida humana? É essa que é a questão que a gente precisa... Exatamente. Cristiane também entrou, minha prima, seja bem-vinda. A família entrando. A família está aqui em peso. Que bom, né? Um assunto que envolve o tema familiar também, né? Então, muito bom que tenha parentes entrando para assistir. O que eu vejo justamente que essa questão do início da vida é um dos pontos mais delicados e, como você bem disse, na verdade a vida é um fato biológico, né? Então, o direito apenas tenta aprender com a biologia nesse caso, e a gente vê, às vezes, um esforço hermenêutico para guiar para um lado ou outro. Em 2017, o STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, em um voto em um habeas corpus, sem efeito vinculante, disse que até o 3º mês poderia ser feito o aborto aqui no Brasil. E ele vai justamente por essa linha, porque, salvo engano, ainda não se formou o sistema nervoso, o cérebro do feto, né? Mas antes da formação do feto começa a ter o que chamam de intestino primitivo, né? Então ele já começa a ter a formação ali e começam a tratar como se fosse parte do corpo da mulher, apesar dele estar conectado, são 2 vidas, né? E é bem interessante a gente falar disso porque há uma alegação de que há um direito da mulher ao próprio corpo. E esse direito da mulher ao próprio corpo não se estende a decidir sobre a vida
a outra vida que está ligada a ela ali, né? É interessante falar isso porque a partir do momento da concepção com a fecundação, logo no início, já se forma um outro código genético, significando que ali já há outra pessoa. E aquele código genético que vai estar ligado, vai acompanhar a pessoa ao longo da vida, né? Então, Uhum. esse código genético já determina ali que é outra pessoa, que é a união do material genético do homem e da mulher, né? Então, não tem... Se a gente fosse tratar o aborto, na verdade, existem algumas formas de assassinato, né? Tem o homicídio, tem o infanticídio, que é quando a mulher em estado puerperal ela acaba assassinando o próprio bebê. Tem o feminicídio, da legislação mais recente, e o aborto, que também é uma forma de assassinato, né? Daquela vida intrauterina. Então, a questão do direito da mulher ao próprio corpo, nesse caso, se esbarra com o direito à vida que está ali no embrião humano, né? Que já é uma pessoa. E o artigo 2º do Código Civil, ele é bem interessante porque ele fala que a personalidade jurídica da pessoa se inicia com o nascimento com vida. Porém, desde a concepção, que é a fecundação, o direito já põe a salvo todos os seus direitos. Ou seja, o nascituro já possui os direitos resguardados, né? E o Pacto de São José da Costa Rica, que protege os direitos humanos em esfera interamericana, ele é mais objetivo e mais claro ainda em falar que a vida se inicia com a concepção. No artigo 4º ele fala isso. Então, a concepção ela já é consagrada nesses documentos, inclusive fazendo referência à concepção como a garantia do direito. E ainda que se haja dúvida sobre o início da vida em questão da biologia, a gente tem que olhar que os direitos fundamentais a gente precisa dar uma interpretação ampliativa, né? Então, se há dúvida, a gente tem que fazer uma interpretação favorável àquele direito fundamental. Então, na esfera do direito, eu não vejo como falar que não há vida desde a concepção. Na própria esfera do direito, pelo que a gente vê na legislação. Você tem alguma coisa a acrescentar sobre esse ponto? Porque a proteção da vida é a vida em todas as formas, né? Eu acho que a vida em todas as formas, em todos os momentos. Então, a vida deve ser protegida. Então, eu entendo que o nosso código, a nossa Constituição, ela veda o aborto, salvo nessas condições de risco da vida da mulher, certo? Que é algo que é totalmente pertinente. E a questão do anencéfalo também é pertinente em função da inviabilidade da vida. Então, eu entendo que, nesses casos, a gente tem essa questão. O resto, a Constituição, ela vai por essa linha de tentar impedir, né? Inclusive, o Código Penal recepcionado também ele faz a mesma coisa. Uhum. E agora tem uma outra interpretação que é interessante, só para registrar aqui, de que justamente essa previsão ela é infralegal, né? A Constituição ela não prevê esses casos de permissão do aborto. Então, ela apenas assegura o direito à vida. Então, quando há o risco à vida da mulher devido ao estado de necessidade que surge, ali se justificaria porque justamente são os dois valores, vida da mulher e vida do bebê. Agora, as outras questões infraconstitucionais se discute, inclusive, na esfera doutrinária, se seria realmente constitucional, se teria sido recepcionada pela Constituição essa legislação, né? Só para pontuar esse registro. E outra coisa que eu queria aproveitar para dizer é que o embrião humano ele já passa a ter as necessidades dele, inclusive a legislação fala em alimentos gravídicos, ou seja, quando a mulher casada ou não, né, ela engravida e tem ali esperando um bebê, se o pai ele não cumpre com a paternidade responsável de assumir, concorrer com as despesas para cuidar do bebê,
ainda durante a gravidez, a mulher pode ingressar com uma ação pedindo que o juiz fixe uma pensão que chamamos de alimentos, nesse caso, por ela estar grávida, alimentos gravídicos. Então já mostra ali que existe uma necessidade de cuidado com o bebê. E as pessoas que já tiveram a oportunidade de conviver com uma pessoa grávida, ou a própria mulher que já passou pela gravidez, sabe que existe uma necessidade de ter cuidados especiais com a gravidez. Então, se existe aquela necessidade, a gente pode também observar que se a pessoa não cumpre com esse dever de cuidado, ela acaba sendo negligente. Se um médico fizer um procedimento errado, ele pode ser responsabilizado ali por culpa, por imperícia, é possível que se configure um caso como esse. Então, a gente vê que existe a culpa. O elemento subjetivo culpa também pode estar presente diante de uma negligência, imprudência e imperícia nos cuidados com o bebê na vida intrauterina. Já o aborto, ele, se não for no caso de espontâneo, se ele for provocado, ele pode ser enquadrado como um dolo, onde há um objetivo de fazer aquela interrupção da gestação, de interromper aquela vida intrauterina, né? Então, eu vejo que todas essas nuances da legislação mostram bem que, inclusive na lesão corporal, aqui eu quero traçar uma ligação entre a questão do direito da vida, do direito ao uso do próprio corpo da mulher e a questão do aborto. A automutilação, ela também ainda que fosse direito ao próprio corpo, ela é reprimida pelo próprio Código Penal. Quando fala induzimento, é o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação. Olha só que interessante. Se a pessoa estimula, digamos que a mulher fala assim, tudo bem, a mulher quer fazer um aborto, quer dispor do próprio corpo, então vai lá e faz uma automutilação. Vamos considerar que o embrião seja. Então, se isso acontece, ela estaria se automutilando. Né? Se a gente for considerar que não é vida, seria uma automutilação. Que também seria um crime. No caso do crime, é aquela pessoa que instiga ou auxilia a realização dessa automutilação. Mas como a gente já falou sobre a questão da concepção, eu acho que já está bem claro que a vida, como fato biológico, se inicia ali. E se seguir a ideia do ministro Luiz Roberto Barroso, que em 2017 falou que o aborto poderia ser até o 3º mês, esse critério é tão frágil que daqui a pouco vai se chegar ao ponto da legislação francesa, que agora acabou de autorizar que até os 9 meses antes do nascimento poderia ser feito o aborto, né? E tem uma questão e essa questão que você falou do feto como parte do corpo da mulher, né? Parte do corpo da mulher, e a mulher pode dispor do corpo da forma que quiser. A mulher pode dispor do corpo da forma que quiser. Então, se ela não quiser, ela não pode ser obrigada a gestar, né? Então, digamos, irmãos siameses, aqueles que estão grudados, assim, será que, já que eu posso dispor, eu tenho, digamos, eu estou grudado no meu irmão aqui, mas eu só tenho um coração, que bombeia o sangue para os 2 irmãos siameses. A lei não permite que eu tome a decisão de desse coração ficar para mim. De excluir aquela pessoa e matar aquela pessoa, porque ali é o meu corpo e é o corpo da outra pessoa também. Então são 2 vidas que estão juntas, estão coligadas, mas são juntas e eu não posso ferir aquela pessoa que está ali do meu lado. Então, da mesma forma, a gente não pode, hipótese alguma, são valores. O que a gente precisa entender que o direito ele faz a ponderação de valores. Isso eu vou repetir porque é importante, quando a gente vai falar do aborto, sempre mensurar isto. Valor vida e valor honra. Valor vida, valor trauma. Valor sentimento, valor vida. Então, o valor vida, ele se sobrepõe a todos os valores. Pelo menos essa é a concepção que a gente vê na Constituição.
O valor vida é algo que é resguardado de todas as formas. E se a gente pressupõe que o feto, que o embrião é uma vida, ela tem que ser protegida. Perfeito, perfeito. Ela tem que ser protegida. E ponderando os valores, de hipótese alguma, ele não pode ser, em hipótese alguma, só quando tem vida por vida. Vida por vida. Ou então a vida inviável, que é a dona Seca. Né? Aí eu entendo que o aborto em casos de estupro, ele poderia ter uma redução de culpabilidade em função do trauma. Certo? Sim. Ele poderia ter uma redução de pena, uma redução de pena, não excludente, mas uma redução, porque o aborto ele tem que ser condenado, mas ele poderia ter uma redução em caso de estupro. Essa pena será reduzida à metade, a um terço, sei lá o quê, mas eu acho que é uma opinião que deveria acontecer isso. Na verdade, nesse caso, para a diminuição de pena, acho extremamente pertinente isso, dependeria ainda de uma legislação para poder aplicar isso, né? Uma sugestão para o legislador poder vir tratar disso. E realmente, se a gente observar a questão da vida, a gente passou agora, estamos ainda, né, no momento de pandemia, em que muito se falou em defesa da vida, defesa da saúde, inclusive se justificando para restringir a liberdade das pessoas até de ir e vir em vários aspectos, né? Então, a gente não pode agora também, no tema do aborto, negligenciar a vida que está ali intrauterina. Eu entendo perfeitamente que diante de um crime absurdo que atente contra a liberdade sexual, contra a dignidade da pessoa que sofra essa violência sexual, haja um trauma que precisa ser cuidado. Agora, o aborto ele também gera um trauma, né? Existem muitos casos de abortos mal-sucedidos, tanto em questões, problemas físicos, como psicológicos, que são gerados ali na pessoa que se coloca diante daquilo. Então, não apenas o bebê vai ser assassinado, como vai ser também vai haver para a própria mãe uma situação muito desgastante ali, que ela, inclusive, vai carregar mais esse trauma também, além do trauma da violência sexual, o trauma do aborto. Né? Do aborto. Mas não é uma situação fácil, né? Claro que isso aqui... não é fácil, não é fácil e é traumático e é doloroso você, né, uma situação dessa na família. Não é algo que ninguém gostaria de passar por uma situação como essa na família, né? Mas é algo doloroso, mas é algo que a gente precisa ver os nossos valores, né? Ver o que é que a gente defende em termos de defesa de vida e tudo mais, para a gente poder dar a nossa opinião. Digamos, é algo da natureza humana, a gente fica, digamos, se isso acontece com minha filha, vou colocar assim, claro que a gente não gostaria que isso acontecesse, porque muitas vezes é muito fácil a gente ficar falando do outro, né? Do outro. Então a gente precisa se colocar na pele do outro para que a gente possa sentir a dor do outro, certo? Mas nesse mesmo ponto a gente precisa ver quais são os nossos valores. O que é que você advoga, o que é que você defende de valor mais precioso, mais importante? Se o valor vida, se o valor honra, se o valor trauma, se o valor sentimento. Qual é o valor mais precioso que nós temos? Então, isso a gente precisa estar mensurando muito bem para que a gente possa chegar a uma decisão, uma conclusão e uma posição pessoal. Né? Uma posição pessoal. O que eu vejo é que o que a gente tem que também pensar é a questão que ali é uma intervenção do Estado. Né? Quando, se ele vai proibir, se ele vai permitir, se ele vai intervir como se fosse obrigatório em caso do aborto eugênico, poderia chegar a esse caso do Estado obrigar algum tipo de aborto, né?
imagine numa seleção que o Estado, como a gente já citou, o Estado nazista como um exemplo, de forçar o aborto se não fosse para a promoção da raça ariana. Então, poderia ter a obrigatoriedade imposta pelo Estado, a proibição devia fazer, e pode haver até um estímulo também, que são as condutas que a gente vê no Estado. Agora, qual seria o limite dessa intervenção do Estado na liberdade da pessoa? Né? A única resposta que eu consigo chegar sempre é acabar voltando para a proteção da vida, né? Que é o primeiro direito que surge, né? Porque cronologicamente é o primeiro direito. Você primeiro tem o direito à vida para depois ter os outros direitos, né? Então, eu vejo muito por isso. Agora, com relação ao estímulo, aí a gente, nesse caso da notícia da menina de 10 anos de idade, que foi estuprada por um parentesco, isso, infelizmente, acontece em vários outros casos também, e às vezes não chega a ser noticiado. Né? A gente não toma conhecimento porque não chega aos noticiários. Mas isso acontece, e não apenas a minha preocupação é que isso não comece a criminalizar também as relações familiares, porque existe algumas doutrinas, principalmente de cunho progressistas, que elas tentam fragilizar as relações familiares, né? Mas na linha do marxismo, inclusive nas obras de Karl Marx, ele fala sobre o verbo que ele usa, inclusive no Manifesto Comunista, ele expressa o verbo destruir, né, que é necessário destruir as famílias para se implementar um Estado ali comunista, né, que seja, na verdade, seria necessário porque a família ela forma uma base e, segundo ele, estruturaria economicamente a sociedade, tanto a família como a religião. Que eu acho que é um equívoco, porque a família é uma célula máter da sociedade antes mesmo dos sistemas econômicos estarem formados, e ainda que fosse, você não vai destruir uma família ou as famílias para poder buscar uma solução econômica, porque algumas pessoas acreditam que aquela solução econômica é viável, né? Mas existe essa teoria. Em 2013, salvo engano, teve aquela situação do kit gay, se ia ser distribuído nas escolas e tal. Na época eu fui pesquisar, e eu cheguei aos autores, não chegou a ser distribuído porque a bancada evangélica entrou e negociou na época com o governo Dilma e retirou para não ser distribuído, mas já tinha rodado a impressão. E eu fui pesquisar os autores dos projetos, que eram vários pedagogos que, inclusive, estimulavam eles tinham sites, alguns deles tinham até sites próprios, né? E tinha um deles que estimulava que os pais masturbassem os seus filhos desde recém-nascidos. E ele justificava que isso era importante para superar os tabus da sociedade. Né? Isso daí é um absurdo, porque, primeiro, tem valores naturais da própria natureza humana, nas questões familiares em si, e você tem a questão dos valores culturais também, que eles tratam como tabus esses valores culturais. E, na verdade, esses valores culturais têm que ser respeitados, ainda que fosse tabus, se aquela sociedade determinada vive com aqueles costumes, a gente teria que ter o respeito por isso. Mas o risco desse tipo de criminoso que estimula isso, porque a pedofilia é crime e ele está estimulando ali um ato de cunho sexual, né, com as crianças, reflete a sexualização precoce das crianças, né? A erotização da infância. E isso me preocupa muito porque a infância ela tem que ser protegida, né? Até para respeitar a liberdade do desenvolvimento de cada criança. Cada criança vai se desenvolver de um modo. Então, é um absurdo que haja esse tipo de sexualização, tanto pela música, pelo acesso a todo o estímulo que a gente vê, tanto na grande mídia, nas novelas também. Então, você empurra as crianças, às vezes, para uma sexualização e existe uma doutrina por trás disso. Né? Isso que eu chamo muito a atenção. E essa ideia vem com a ideia de progressismo cultural, né? Então, como se você, superando os tabus, você vai, segundo eles, você estaria evoluindo socialmente, né? Como se houvesse um evolucionismo cultural, né? Ou seja, então você quer dizer que uma cultura, você está colocando uma hierarquia entre as culturas. E, associado a isso, eu queria chamar a atenção também para que existe um mercado
um mercado de economia em torno da indústria do aborto, né? Se as pessoas pesquisarem no Google, vão conseguir encontrar notícias, tanto a partir de experiências com células tronco, né, que são embriões, células embrionárias humanas, que existe, já passou pelo STF da matéria também, e também existem até cápsulas que são vendidas como medicamentos a partir de células humanas. Isso foi em 2012, houve uma apreensão de uma carga dessas cápsulas que tinham na Coreia do Sul e que vinham da China, né, como medicamentos proibidos, mas que circulavam. Isso em 2012, a gente está em 2020, então eu não sei qual é o estado atual hoje dessa economia macabra, né, de usar células humanas para fazer isso. Mas existe, então a gente tem que saber que todo esse discurso sobre a questão do aborto... órgãos também, né? E órgãos também. Tem crianças que somem para que sejam retirados órgãos, né? Ah, sim, sim, verdade. Mas assim, todo esse discurso que fica sobre o aborto, muitas vezes ele é coordenado de um modo que mexe com as emoções da pessoa, né? A gente vê coisas assim absurdas e mexe com a nossa emoção. Mas a gente precisa ter uma visão integral para poder observar que existe ideologias políticas e também existe uma questão econômica por trás disso, né? Então, são pontos só para a gente pensar um pouquinho mais. E, teologicamente, a gente vê na Bíblia, né, a questão da defesa da vida, né? Quando Deus cria o homem e a mulher, ele fala crescei, multiplicai e encher a terra, né? Então, a gente vê claramente isso. Lá em Êxodo, tem um texto que fala da bênção que Deus daria ao povo de Israel, e entre as bênçãos era que suas mulheres não abortem, né? Nós não estamos falando aqui, talvez, do aborto, do autoaborto, do aborto consentido, mas está falando que os filhos são bênção, né? Então, filhos são sempre bênção para a vida do casal, para a vida de todos. Então, o Rogério Greco usa um texto de Jeremias, chamado do profeta Jeremias, que Deus fala assim: antes de te formar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Quer dizer, o chamado de Jeremias, ele é pretérito à concepção. A concepção. Então, eu já te conhecia e já te chamei para ser profeta, né? Então, no chamado de Jeremias, é interessante que a gente vê justamente isso. No Novo Testamento, tem uma situação muito interessante, quando Isabel vai visitar Maria, ou Maria vai visitar Isabel, e João Batista, que estava no ventre de Isabel, ele se alegra. E a Isabel fala assim: você é bendita, porque o meu filho, ele se alegrou diante dessa sua visita. Quer dizer, então, mostra inclusive até sentimentos daquele que estava sendo gerado, né? Então, biblicamente, a gente tem também essa nossa influência judaico-cristã, é muito importante para a gente ter essa concepção de vida, essa concepção da importância da gente proteger os fetos em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância, a gente precisa proteger a vida, que a vida está acima de tudo. Está acima de tudo. E Deus, a Bíblia fala que Deus é Deus de vida e não de mortos. Então, a gente precisa entender justamente isso, que Deus, ele quer vida, e quer nos dar vida em abundância. O texto bíblico vai dizer que Deus quer nos dar vida e vida em abundância. Por que ele quer nos dar vida e vida em abundância e não quer dar vida e vida em abundância a um feto? Não é? Então, a gente precisa ter essa coerência nas nossas reflexões aí com relação a essas coisas. Perfeito, perfeito. Essa situação da gravidez, ela é verdadeiramente um fato extraordinário, né? Se a gente olhar até na biologia, a forma como se desenvolve, né, é inacreditável. Quando eu busquei até para ver umas imagens, né, sobre as fases, tudo, é verdadeiramente inacreditável.
e como acontece aquilo, né? Aí na Bíblia até fala assim que, me corrija se eu estiver errado, que Deus poderia fazer nascer até de uma pedra, mesmo de uma pedra, poderia fazer nascer filhos de Abraão. Filho de Abraão. Mateus, isso. E realmente, até o próprio Darwin não poderia negar, né? O Charles Darwin não poderia negar isso, porque ele poderia ir pela teoria da evolução da espécie Devolução. e chegaria a essa mesma conclusão, entendeu? Então, ele também não pode negar. Mas sobre ser um fato extraordinário, a gravidez, tem a questão da concepção de Maria, né? Que é a concepção mais controvertida que tem na Bíblia e talvez na história da humanidade. Mas imagine se aquela gestação tivesse sido interrompida, por exemplo. Nós simplesmente, deixando toda a espiritualidade de lado, indo pelo lado material, a gente teria deixado de dividir a história da humanidade antes e depois de Cristo, né? Imagine só. Ou seja, graças a Deus que não houve aquela interrupção, e nem poderia haver, né? Porque seria... não aconteceria isso, não seria da vontade de Deus. Mas ela quando ela recebeu a notícia, porque ela não teve uma gravidez consentida. Foi interessante isso que você acabou de trazer. Maria não teve uma gravidez consentida. Verdade. Ela não teve a gravidez consentida. Ela simplesmente recebeu um anjo que falou: "Olha, você está grávida." Uhum. E ela falou: "Cumpra-se em mim a vontade do Senhor." Não foi uma relação de amor com José. Uhum. Não teve, interessante isso. Eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Então, não teve uma gravidez consentida. Maria não teve a gravidez consentida. Uhum. E ela falou: "Cumpra-se em mim a vontade do Senhor." Então, é interessante, justamente, você sabe que a gravidez fosse interrompida. E José queria ir embora, porque queria fugir, porque se descobrissem que Maria estava grávida, Maria seria apedrejada. Uhum. Ela seria apedrejada, porque ela não fez nenhuma denúncia de estupro. Uhum. Certo? Então ela seria apedrejada. Então José, querendo poupar a vida de Maria, ele resolveu ir embora. Falou: como dizem os baianos aqui, eu vou dar o zigue. Vou dar o zigue para Maria não ser penalizada. Faltam 2 minutos e meio para acabar o tempo, né? Preservando a vida de Maria. Então é bom ver aqui as mensagens, agradecer aí a participação do pessoal, né? Com certeza. É um tema muito realmente delicado, porque a gente sabe que existem situações assim, monstruosas realmente que acontecem em torno disso, né? Cada pessoa vai ter uma opinião, né? Um dado que eu vi aqui, 60% da população brasileira era contra a descriminalização do aborto, né, de modo geral. Então, existem várias situações, várias circunstâncias. A gente tentou fazer aqui uma live bem abrangente, tratando de todos os modos, não é? E espero que tenhamos trazido aí alguns esclarecimentos e eu agradeço a participação de todos, a disponibilidade do Dr. Jonatas Guzmão, pastor e advogado, que muito acrescentou aqui, com certeza. Entendeu? Obrigado, Ricardo, pelo convite. Agradeço a participação de todos vocês aí, todos aí. Eu vi vários familiares. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que tenha um resto de semana feliz aí. Que o Senhor esteja com cada um, com a família de cada um de vocês. Deus abençoe. Perfeito. Então, eu só quero falar para todas as pessoas que precisamos buscar sempre resolver isso e sempre colocar também no lugar das outras pessoas, né? Para imaginar, tanto no lugar da mulher que sofre, no caso do estupro, do feto que vai sofrer ali a interrupção da vida, e analisar sempre buscando a melhor forma de resolver isso. E nesses temas a gente precisa deixar um pouco de lado essas paixões que nos são impostas às vezes pelos meios de comunicação. A gente tem que ter muito cuidado com isso, viu? Mas tá bom, um abraço. Um abraço. Aqui. Obrigado a todos aí. Um abraço. Valeu, um beijo no coração de todo mundo. Deus abençoe, queridos. Amém. Tchau.